Sejam bem-vindos. Começa agora mais um jogo económico. A partir de agora, pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. A FIFA introduziu mudanças significativas nas regras que definem a forma como os empresários dos jogadores de futebol operam. Limites às comissões e introdução de uma prova para exercer a profissão estão entre as mudanças introduzidas pela FIFA. Este será o tema da segunda parte do Jogo Económico, com a presença de Luís Cassiano Neves, é sócio fundador da 14 Sports Law. Mas para já dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Souza e ao Rodolfo Alexandre Reis e partimos imediatamente para o hat-trick. Como sempre, lançamos três números que marcaram a semana. Começamos então pelo primeiro, Rodolfo. Vamos falar dos portugueses que se destacam na Premier League. Antes de mais, é cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa. Falamos de Rubem Dias e João Palhinha, cujos valores dos passes em conjunto representam um total de 110 milhões de euros. No caso do central do Manchester City, tem o seu passe avaliado em 75 milhões, enquanto o médio do Fulham tem o seu passe avaliado em 35 milhões de euros. De resto, João Palhinha e Rubem Dias entregam uma lista de 40 futebolistas que estão nomeados para o melhor 11 deste ano da Premier League. E de facto, Jorge, temos aqui dois jogadores portugueses de excelência que não chegaram assim há tanto tempo à Premier League, e a verdade é que Rubem Dias, por exemplo, no ano de estreia na Premier League foi logo considerado o melhor jogador da competição, o que foi algo verdadeiramente impressionante. Depois a segunda temporada já foi um bocadinho menos exuberante, digamos, mas temos aqui João Palhinha a chegar do Sporting no início desta época para o Fulham, uma equipa que se previa de facto não dar grande, não ter grande destaque nesta temporada na Premier League. A verdade é que João Palhinha acrescentou músculo e muita qualidade ali ao meio campo e, consequência disso, João Palhinha e Rúben Dias estão entre os 40 finalistas, digamos, para aquele que será o 11 do ano na Premier League. É de facto um feito muito interessante, sobretudo porque são dois jogadores que não chegaram-se há tanto tempo à Premier League. Sim, estamos, antes de mais cumprimentar-te a ti, Zé, e ao Rodolfo. Obviamente estamos perante dois jogadores que são dois dos melhores futebolistas portugueses da atualidade. Eu acrescentaria apenas dois que também estão na Premier League, Bruno Fernandes e Bernardo, que obviamente esses têm também um valor de mercado extremamente elevado, embora não estejam nomeados para esta lista de 40 finalistas. E se calhar o Bernardo, pelo final da época que está a fazer, Olhar o Bernardo pela reta final de temporada que sem está a dúvida. fazer, e de resto, muitas vezes tenho vindo a dizer que me parecia que o Arsenal ia ser campeão, mas eu acho que vai haver uma verdadeira final. O Arsenal tem apenas 3 pontos de vantagem para o City e ainda vai haver um jogo absolutamente decisivo e que será com certeza o jogo do título entre os Citizens de Bernardo e de Ruben Dias com os Gunners de Mikel Arteta, e veremos qual é que será o desfecho então da Premier League este ano. Mas a verdade é que o Bernardo está a fazer também uma época muito a grande nível. O Ruben, obviamente, é fundamental, é um dos jogadores, é um dos titulares indiscutíveis no sistema de Guardiola. Só não joga quando está mesmo castigado ou lesionado, porque, obviamente, aliás, sendo um dos capitães de equipa, é também desse ponto de vista importante também no balneário. Agora, eu acho que o João Palhinha, para quem não o conhecia e não acompanhava o futebol português, no Reino Unido devem estar absolutamente surpreendidos por aquilo que fez o João ao longo desta temporada. Não me surpreendia, e tem-se falado do interesse dos clubes de top da Premier League, e portanto acredito que até possa representar uma das grandes transferências no próximo verão. Já se falou de Liverpool, até do próprio United, do interesse para adquirir o passe do João Palhinha. Agora, obviamente, e olhamos para a temporada extraordinária que a equipa liderada por Marco Silva está a fazer, muito tem que ver com essa capacidade de que o João dá, a forma como dá equilíbrio à equipa. Já era assim no Sporting, e eu acho que foi uma peça fundamental
no Sporting, naquela versão de Ruben Amorim, em que o Sporting é campeão, era muito importante pelo equilíbrio que dava à equipa. É um jogador que só me faz confusão que até ao momento na sua carreira não tenha sido um titular indiscutível na seleção, porque eu acho que não há nenhum 6 no futebol português com a capacidade física, defensiva, o equilíbrio que dá. Evoluiu muito até na meia distância, fez vários golos já esta época na Sem Premier dúvida. League, meia distância, e portanto acho que é hoje um jogador mais completo e acredito que pode representar uma grande transferência e indiretamente, como sabemos, o Sporting como clube formador também poderá lucrar este verão com uma grande transferência do João. E, Rodolfo, como os temas estão todos ligados, João Palhinha sai do Sporting e provavelmente muita falta faria ao Sporting para atingir o objetivo a que se propôs no início desta temporada. Falamos da entrada na Liga dos Campeões, que caso não aconteça, poderá levar a um rombo nas contas da Sporting SAD de 25 milhões de euros, numa altura em que faltam apenas jogar 6 jornadas do campeonato. O Sporting está no quarto lugar, a 7 pontos do Braga, que está na terceira posição e que dá aquela vaga de acesso aos playoffs da Champions. E uma não entrada na Liga dos Campeões da próxima temporada poderá levar a SAD Leonina a uma nova plano de vendas na reabertura do mercado de transferência, a ter que vender alguns dos seus melhores ativos, e aqui saltam à vista nomes como Gonçalo Inácio, Manuel Ugarte e Pedro Gonçalves como os jogadores mais apetecíveis do mercado. E de facto, Jorge, nós ficámos a conhecer a semana passada com as derrotas de Benfica e Sporting. Estamos a gravar uma quarta-feira e, portanto, ainda não sabemos o desfecho destas duas eliminatórias, uma da Liga dos Campeões e a outra relativamente à Liga Europa. Mas a verdade é que, com os resultados da semana passada, Portugal perdeu em definitivo o sexto lugar do ranking da UEFA para a Primeira Liga Holandesa, que assim vai passar a ter duas equipas com entrada direta na Liga dos Campeões e uma na terceira pré-eliminatória. De facto, os lugares na Champions são cada vez mais raros e mais difíceis de atingir, e é em toda esta conjuntura que o Sporting de facto tem uma época, tu dirás, mas provavelmente muito abaixo daquilo que se estava à espera, com a agravante de, à partida, se ter atrasado irremediavelmente na última jornada, na luta por um terceiro lugar, que poderia dar aqui um acesso hipotético à entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Fazendo minhas as palavras do Mr. Ruben Amorim, parece-me que quer o jogo nas Juventus, quer o jogo frente ao Aroca, foi um bocado a imagem da temporada do Sporting. Contra o Aroca acaba o Sporting por sofrer um gol na sequência de um erro individual, como sabemos. Depois estamos a falar de cerca de 30 remates. E portanto foi, ao longo de toda a temporada, foi muitas vezes uma questão de eficácia. E falando sobre o Aroca, por exemplo, rouba 5 pontos ao Sporting, em 2 jogos em que o Sporting foi claramente superior e criou o caudal ofensivo suficiente para vencer ambas as partidas. O Sporting, recorde-se, em Aroca perde por uma bola a 0, com um gol de canto, mas poderia ter ido para o intervalo a vencer confortavelmente, porque tinha criado oportunidades suficientes. Ruben Amorim, esta semana, já veio abrir a porta ao facto da necessidade de ter um ponta de lança, uma alternativa a Paulinho. Acho que esta época também intermitente de Paulinho, porque é a segunda paragem por lesão relativamente prolongada do número 20 do Sporting, acaba por fazer obviamente falta, porque é verdade que tem sido lançado Chermiti, a espaços também, Ruben Amorim foi lançando uma frente de ataque mais móvel, mas na realidade Paulinho esta época não jogou assim tanto com a regularidade que desejaria, com certeza, devido a 2 lesões, que teve 2 períodos de interrupção por lesão, e isso parece-me que também foi prejudicial, e depois na realidade Chermiti tem vindo a ser aposta, mas acaba por faltar eventualmente um ponta de lança mais experiente. Jorge, e deixa-me só perguntar-te uma coisa. Ruben Amorim chega tarde a essa conclusão de que seria preciso mais um avançado?
Eu acredito que Ruben Amorim, em primeiro lugar, não esperaria que Paulinho tivesse estes 2 períodos relativamente prolongados ausente devido à lesão. E depois, na realidade, no início da temporada, jogando com aquela frente de ataque móvel, recorde-se Pedro Gonçalves, Marcos Edwards e Francisco Trincão, a verdade, e já vinha da temporada passada, porque já era um sistema trabalhado na época passada, na altura com Sarabia, mas a verdade é que já tinha trabalhado esse modelo e essa forma de jogar. O Sporting na última época, sempre que jogou assim, acabou por golear. E, portanto, acredito que o plano B de Ruben Amorim fosse esse, ter uma frente de O ataque mais ataque móvel. e porque os resultados tinha bons indicadores enquanto os resultados tinham obtido na época passada. Agora, obviamente, me parece que claramente o Sporting tem um problema de eficácia, viu-se isso frente às Juventus. O Sporting, um empate para as Juventus já era um extraordinário resultado, olhando aquilo que foi a exibição do Sporting. Quanto mais olhando para uma derrota por 1-0 num jogo onde o Sporting controlou sempre o jogo, criou N oportunidades, acaba por não fazer, e amanhã, estamos a gravar uma quarta-feira, veremos o que é que amanhã o Sporting conseguirá fazer frente às Juventus. Irá discutir, acredito eu, a eliminatória, e eu acho que o Sporting tem todas as condições para discutir a eliminatória com o apoio dos sportinguistas, e de resto espera-se uma lotação muito perto de estar esgotada em Alvalade amanhã. Por outro lado, dizer que me parece que o apuramento para a Liga dos Campeões fica difícil, e isso obviamente é complicado, quer em termos desportivos, quer em termos financeiros, porque obviamente os clubes de topo querem estar na Liga dos Campeões porque é fundamental, mesmo olhando para os 3 grandes do futebol português. E por outro lado, obrigando a vender, a verdade é que o comportamento, quer na Liga dos Campeões, quer na Liga Europa, apesar de no campeonato das coisas manifestamente o Sporting não ter atingido os seus objetivos, a verdade é que na Europa o Sporting tem conseguido valorizar os seus ativos. E quando se fala de Manuel Ugarte, até Francisco Trincão e Marcos Edwards, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, obviamente são jogadores que foram valorizados, apesar da época ter sido aquém das expectativas. Muito bem, e vamos partir para o terceiro número, um regresso, este será um regresso à Premier League, Rodolfo, e às publicidades malditas na parte da frente das camisolas. Assim, falamos dos 20 clubes que disputam atualmente a Premier League, 8 vão deixar de ter patrocínio de casa das apostas nas suas camisolas. Falamos do Bournemouth, Brentford, Everton, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton e West Ham, que a partir da época da temporada 2025-2026 irão deixar de ter o patrocínio aos chamados jogos de sorte e de azar nas suas camisolas. Uma medida que parte da Liga Inglesa após um processo negocial longo com estes clubes, acabaram por concordar em retirar o patrocínio aos jogos de sorte e azar das suas camisolas, uma medida que se insere no processo de revisão do governo britânico sobre a legislação dos chamados jogos de sorte e azar. De resto, a Premier League destaca ainda o facto desta ser a primeira competição desportiva do Reino Unido a reduzir de forma voluntária a publicidade a jogos de apostas. E de facto, Jorge, já tínhamos tido a La Liga a pronunciar-se relativamente a esta situação e a deixar no ar de que poderia avançar com medidas mais drásticas para acabar com este tipo de patrocínios. A Premier League, um bocadinho ao seu estilo, chegou e impôs esta alteração nas dinâmicas de patrocínio das camisolas dos clubes ingleses. Sim, e não deixa de ser um peso significativo. Estamos a falar de 40% dos clubes da Premier League eram patrocinados por empresas deste género. Numa altura em que é bom recordar, e trago aqui o que sucedeu com João Sousa, que, como sabemos, veio dizer basta porque recebeu. Ameaças, não é? Ameaças e mensagens muito pouco amigáveis depois de ter perdido um jogo de ténis numa partida onde era teoricamente favorito, e portanto, obviamente que são valores que no desporto são fundamentais, a ética, a verdade desportiva, e portanto, olhando para aquilo que tem acontecido não só na La Liga e agora com esta tomada de decisão da Premier League,
é bom recordar que também vários clubes da Liga Portuguesa são patrocinados por este tipo de empresas, e portanto veremos também no futebol português, pode vir ou não alguma decisão. E vamos ver de facto se vai haver essa capacidade da Liga Portuguesa em seguir pelo menos o mesmo comportamento que teve a Premier League. Vai ser complicado. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. Até lá, o Jorge acompanha-me para a segunda parte do Jogo Económico para falarmos dos novos regulamentos da FIFA para agentes. É já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. A FIFA introduziu novas regras que irão, entre outras alterações, limitar o valor das comissões dos representantes dos futebolistas. Em 2022, estas comissões movimentaram quase 580 milhões de euros, um aumento de 25% face ao ano anterior. Para uma reflexão sobre as consequências deste novo regulamento da FIFA, convidámos Luís Cassiano Neves, é sócio fundador da 14 Sports Law. Muito obrigado, Luís, pela presença neste Jogo Económico, por mais este regresso sempre muito interessante, por trazeres as tuas reflexões sobre os mais variados temas. Hoje falamos deste novo regulamento da FIFA para agentes de futebol. É um novo regulamento que tem gerado grande polémica e que tiveste a oportunidade de abordar num artigo de opinião recente, onde colocaste, digamos que, todas as peças em perspectiva para que se perceba bem o que é que está aqui em causa e se calhar também um bocadinho o reverso da medalha, tendo em conta que a primeira reação relativamente a este novo regulamento da FIFA é precisamente perceber que alguma coisa de facto tinha que ser feita. A questão aqui é realmente se estas introduções que a FIFA vai fazer a partir do mercado de transferências de inverno de 2024, se são as mais adequadas. O que eu pergunto é precisamente esta situação, Luís, tendo em conta que nós ainda vamos ter uma janela de transferências com as regras antigas, portanto, sem as regras definidas pela FIFA para o início de 2024, e tendo em conta que também estamos aqui a pouco tempo da reabertura do mercado de transferências, é de esperar que este mercado tenha aqui alguns contornos especiais, tendo em conta que é a última janela sem aquelas características que a conhecíamos. Olá, Zé Carlos, obrigadíssimo pelo convite. Gosto sempre muito de estar aqui convosco. Obrigado, Luís. Olha, eu acho que vocês já me conhecem e sabem que eu sou sempre um bocado cauteloso. Quando era do Covid eu dizia, enfim, que ia haver um impacto. Eu gosto sempre de não pecar por excesso nestas reações. Mas, de facto, aquilo que se sente até aqui no mercado, por assim dizer, é que, de facto, os agentes estão a olhar para esta janela os agentes e os clubes, para esta janela de janeiro como a última oportunidade antes da entrada em vigor, de facto, das novas regras. E, nesse sentido, eu acho que, por si só, o facto do tratamento em termos de comissões vir a ser diferente poderá não ser decisivo, mas poderá dar um empurrão sobretudo aos agentes, que têm aqui uma última oportunidade para capitalizar em termos de faturação acima daquilo que virá a ser permitido. E, portanto, não desconto esse efeito potencial. E de facto, entrando aqui mais nas alterações, Luís, nós já tivemos a oportunidade num outro programa de abordar as alterações, ter aqui um outro ponto de vista relativamente àquilo que são as alterações da FIFA. A ideia que ficou nesse outro programa que tivemos é que as regras relativamente à representação dos jogadores estavam um bocadinho dispersas e que não havia assim grande regulamentação e que as coisas estavam um bocadinho entregues um bocadinho à lei da selva, se me permites a expressão. O que eu te pergunto é, com estas novas regras que a FIFA introduz, fica aqui estabelecido um equilíbrio relativamente àquilo que existia antes, ou agora temos aqui a FIFA a tentar agarrar de certa forma esta situação pelos colarinhos e se calhar a asfixiar algumas empresas de representantes de jogadores? Tocas em dois pontos essenciais, que é precisamente essa percepção pública que existe de que
algo deveria ser feito, e é fácil perceber que a FIFA tem do seu lado a opinião pública, esta percepção generalizada que os agentes ganham demais e que os agentes ou as agências e as comissões acabam por ser expedientes que facilitam e até fomentam, às vezes, esquemas de evasão fiscal e até de branqueamento de capitais. Portanto, isto são duas ideias que, aliás, nós falámos nesse episódio, portanto, nessa vez que tu te referiste, falámos inclusivamente de um estudo do CIES 2018 que dava conta de existirem, de facto, indicadores fortes que o futebol era uma área em que, de facto, havia fenómenos de branqueamento de capitais e de fraude fiscal a um nível que não era recomendável ou todo aceitável. E, portanto, é esta percepção pública que, no fundo, dá força a uma regulamentação que é, de facto, draconiana. É draconiana não apenas porque limita o potencial de ganho, limita de forma muito severa o acesso à atividade, não apenas o acesso propriamente dito, que é feito através de um exame, que é hoje, curiosamente, a data do primeiro exame de agentes FIFA está agora a decorrer, em Portugal está a decorrer esta hora, no Chipre, enfim, noutros países, nos Emirados, etc. A Itália já decorreu durante o horário da manhã, mas, portanto, hoje é o dia do primeiro exame para os agentes FIFA, e aquilo que nós estamos já a sentir de alguns clientes internacionais que fizeram o exame é que, de facto, os exames foram extremamente exigentes. E, portanto, existe aqui uma limitação à entrada na atividade, existe uma limitação forte também no desempenho da atividade, por causa de todas as regras de conflito passam a estar definidas em termos muito mais claros. Neste momento é praticamente impossível a um agente conseguir representar uma multiplicidade de partes, até através de agentes parceiros, porque existe este conceito dos connected agents, portanto, dos agentes relacionados, que passa a limitar muito estas relações de parceria constantes ou estáveis, e quem colabora numa base recorrente acaba por ser encarado pela regulamentação da FIFA como uma parte só, em termos de representação, em termos do potencial de ganho que tem, e depois, obviamente que também, e como dizias muito bem, a questão de isto é ou não é proporcional. A FIFA deu um passo excessivo, um passo maior do que aquele deveria ter dado ou não. E a pergunta, como tu dizias, falaste nos pequenos agentes. Nós estamos a regular que realidade? Estamos a regular a realidade daqueles 10 ou 15 super agentes mundiais que faturam milhões e milhões e milhões, têm estruturas de milhões de custos fixos, ou estamos a regular a atividade do agente normal, do agente que eu diria que é a maioria deles, faturam se calhar algumas dezenas ou centenas de milhares de euros por ano, e a quem, de facto, esta nova regulamentação vai afetar de forma muito, muito premente. Basta pensar num exemplo. Um agente que fature 100 mil euros ou 150 mil euros de remunerações de comissões por ano, e que seria a partir dos 10% do salário líquido do jogador, neste momento fica reduzido a 5% ou até 3%. Que poderá chegar a 10% ou a 6% se representar o clube contratante e também o jogador, que essa dupla representação é a única que é permitida. E isto significa 6% da remuneração bruta de um contrato de 250 mil euros. Nós vamos ver ao longo de quantos anos é que é pago. Depois nós sabemos também que estamos numa atividade em que os ciclos de pagamento, os clubes estão cada vez mais preparados para fazer uma gestão da sua tesouraria, uma gestão exigente. Temos também que pensar que quando eu represento um jogador que ofere 10 milhões de euros, eu tenho todo o leverage, toda a vantagem negocial está do meu lado. Quando eu represento um jogador que ganha 200 mil euros ano, ou 150 mil euros ano, ou 100 mil euros ano, eu estou a representar um jogador que é fungível, há mais 300 no mercado como ele. Portanto, o poder negocial está do lado do clube. Portanto, o agente não só passa a receber menos, como estará sujeito a condições de pagamento que poderão não ser, enfim, o dinheiro não aparece toda a cabeça, não é? Portanto, é recebido trimestralmente agora nos termos de novas regras. E isto vai colocar pressão na tesouraria dos pequenos agentes muito grande, e não sei em que medida é que não é inevitável pensarmos que fomentará uma concentração da atividade nas grandes agências. E esta é uma ideia muito interessante, Jorge. Aproveito para introduzir o Jorge Faria de Sousa nesta reflexão também. Jorge, de facto, o Luís colocou aqui os pontos todos em cima da mesa e digamos que parecem todos confluir naquilo que poderá ser daqui a uns tempos, vamos ver se será assim, nesta concentração de agências e de agentes, algo que provavelmente não é desejável. O que é que te parece, à primeira vista, estas novas regras e até à luz desta situação que o Luís nos trouxe aqui?
tem a ver com o dia, precisamente. Hoje estamos a gravar uma quarta-feira e estão a ser feitos os primeiros exames já inseridos nesta nova regulamentação da FIFA, e que os exames não estão a ser propriamente fáceis para estes candidatos a agentes. Gostaria de ter essa reflexão da tua parte, Jorge. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar o Luís e dizer que me parece premente que a FIFA não só fiscalize os agentes, bem como os clubes. E eu tenho dito aqui, em várias ocasiões e repetidamente, sobretudo desde o último mercado de inverno, o caso do Chelsea é absolutamente paradigmático do que é a própria fuga ou a própria forma como o Chelsea está a contornar as regras do fair play financeiro, rubricando contratos praticamente até 2030. E, portanto, contratos a 8 anos, com os jogadores que têm vindo a recrutar neste mercado de inverno, como sabemos, com esse intuito de diluir o investimento ao longo de 8 anos e dessa forma contornar o fair play financeiro, mas depois há aqueles casos, como temos vindo a falar em várias ocasiões, de clubes detidos por Estados, como é o caso do Paris Saint-Germain, do próprio Manchester City, onde há injeções de verbas de marketing para colmatar o diferencial necessário para estar em cumprimento do fair play financeiro, e portanto esses clubes nunca têm vindo a ser verdadeiramente penalizados, porque também me parece que a FIFA e a própria UEFA têm fechado de certa forma os olhos a isso. Por outro lado, dizer que relativamente às operações dos mega agentes, e eu acho, e começo por aí, eu acho que estas novas regras foram feitas para os super agentes, não foram feitas para os agentes, para os agentes médios, olhando para a realidade do futebol português. Qualquer jogador da Liga 3, da Liga 2 e da Primeira Liga Portuguesa são agenciados. Não há muitos jogadores, com exceção eventualmente de Braga, Vitória Sport Clube, os três grandes, a oferir vencimentos na ordem daquilo que dizia o Luís, 250 mil euros. E portanto estamos a falar de agentes que têm que ter muitos jogadores para poder ter um rendimento significativo e viver apenas dessa atividade, acredito eu. E nesse sentido, estas regras vêm claramente prejudicar, vêm regulamentar, e é verdade que, sobretudo em Espanha, vimos nos últimos anos muitos casos de fuga ao fisco, muitos casos em termos judiciais a serem discutidos na praça pública e a serem levados à justiça espanhola de transferências do Barcelona, do Real Madrid, nomeadamente. E a verdade é que têm sido descobertos, ou se quisermos até ir ao caso das Juventus, que alegadas infrações em termos de transferências de jogadores levaram à saída de Agnelli do clube detido pela sua família. E com as consequentes punições, não é? Que se conhecem. E aí, claramente, a Federação Italiana de Futebol foi muito célere a penalizar. penalizar a Juventus, retirando 15 pontos já na tabela classificativa. Obviamente que a Juventus pode sempre recorrer, já se fala de um eventual recurso para poder ir à Liga dos Campeões ficando em segundo com a inclusão desses 15 pontos, e portanto obviamente não é um processo, não é um processo fechado, mas foi desde logo penalizado, e aí o futebol italiano foi muito célere. Agora, a verdade é que quando olhamos para agentes de menor dimensão, que têm muitos jogadores nas divisões secundárias, obviamente que me parece que estas regras era importante regulamentar, mas estas regras vêm trazer essa dificuldade que dizia há pouco. E sobretudo retomar um tema que aí me parece que a FIFA deveria ter tomado uma posição, e que me parece extremamente penalizador para os clubes, que é, e como sabemos tem acontecido amplamente no futebol português, um jogador ser representado por um agente, e portanto esse agente receber 10% da comissão da transferência, e isso tem-se registado em transferências de grande volume em Portugal, e portanto nas grandes transferências dos três grandes para a Europa, para o topo europeu do futebol português, para as ligas do top europeu, e depois ser outro agente intermediar o negócio e receber mais 10%. E portanto isto obviamente é penalizador para o clube, que está a pagar duas vezes uma comissão, por um lado a quem faz o negócio e por outro a quem representa o jogador. E portanto parece-me que aí
aí sim deveria ter havido, se calhar, alguma regulamentação e ser estabelecido que os 10%, neste caso, obviamente as comissões vão passar a 3%, como já aqui, a 3% a 5%, como referimos, mas a verdade é que deveria ser dividida entre o intermediário e o representante do jogador. Luís, estava aqui a ouvir o Jorge e a pensar que, portanto, naquela ideia que o Jorge já tinha deixado e que também tinhas referido, que estas novas regras da FIFA parecem ter sido feitas, de facto, para um número muito restrito de agentes e para os seus ganhos avultados. Pergunto-me se a FIFA não deveria ter colocado aqui uma espécie de escalonamento relativamente a valores para que o seu regulamento se adaptasse a diferentes realidades, e se o facto de colocar a fasquia tão alta e de forma tão restritiva, se depois não lhe dá margem de manobra para dar ali uma folga em termos das regras e tornar as coisas um bocadinho menos apertadas para quem não anda a ganhar assim tanto dinheiro neste meio. É possível, é possível. Atenção que é preciso esclarecer aqui uma coisa. Neste momento, o regulamento da FIFA tem bases muito saudáveis. Eu agora estava a ouvir sobretudo a parte final da intervenção do Jorge e gostava de fazer só aqui alguns ajustamentos, porque parece-me que a FIFA respondeu a algumas das questões que o Jorge põe em cima. Primeira coisa é o seguinte, a FIFA neste momento impõe de forma absolutamente clara um princípio que estava um bocadinho, diluído, por assim dizer, que é o princípio do cliente pagador. Quem paga ao agente é o cliente, seja o clube, seja o jogador, seja o clube vendedor, seja o clube comprador, seja o jogador. Pois permite-se que em casos excepcionais, quando o contrato é muito baixo, o clube comprador possa pagar a comissão que seria devida pelo jogador, ao seu agente, ou permite-se também que o mesmo agente represente o clube comprador e o jogador, porque entende-se que há um alinhamento de interesses na venda, ok? Mas nunca pode o mesmo agente representar o jogador e o clube vendedor, por exemplo. Ou representar o mesmo agente, representar o clube vendedor e o clube comprador. Que é o que acontece na exatamente. maioria das situações. E neste momento isso vai ser muito difícil de suceder. Inclusivamente através das parcerias que eu dizia. E, portanto, nesse aspecto andou bem o regulamento da FIFA, parece-me que vai ao encontro daquela preocupação dos jogos. Mas quem representa um clube vendedor pode receber como comissão até 10% do valor da venda. Parece-me uma percentagem perfeitamente pacífica. Não é difícil concordar-se que é uma percentagem razoável e que é consistente com as melhores práticas do mercado. O problema reside onde? O problema reside em quem representa o jogador e quem figura na transação como representante do jogador. Aí sim está limitado pela representação do jogador a 3% da remuneração bruta do contrato ou a 5% se a remuneração bruta for igual ou inferior a 200 mil, aliás, inferior a 200 mil dólares anuais. E aqui é que existe o grande constrangimento. Sobre aquela questão de os clubes pagarem 2 vezes, Jorge, parece-me também que este novo quadro regulamentar vai permitir, de facto, aos clubes uma enorme poupança com comissões, porque vai haver um enquadramento regulamentar em que os clubes ficam constrangidos a pagar acima daquilo que está previsto nos regulamentos. Portanto, estes caps são fixos, estes limites são fixos, e parece-me que os próprios clubes, neste momento, ao par que, ao invés do que sucedia anteriormente, que um jogador, um agente representava um jogador que vários clubes muito fortes do ponto de vista económico queriam, e portanto o agente tinha a faca e o queijo na mão para exigir a comissão mais ou menos que ele julgava ser possível que o mercado pagasse. Neste momento os clubes encolhem os ombros e dizem, mas eu não posso pagar mais do que os 10%. Se tu representares o clube que vende, não é? Atenção. Sendo que se representares o clube que compra, eu só te posso pagar os 3% sobre o contrato do jogador e o jogador paga-te os outros 3%. Isto se forem montantes acima dos 200 anos. Portanto, eu acho que nesse aspecto andou bem. Sobre aquilo que tu me perguntavas, Zé Carlos, a FIFA tem como propósito moralizar, limpar, tornar mais transparente, tornar mais moral a atividade dos agentes. Eu acho que a FIFA não tinha como propósito, no fundo, fazer com que os pequenos agentes desaparecessem. Não vejo nisso, aliás, nós conhecemos, relativamente bem a atuação da FIFA e não creio. Agora, acho que será uma consequência, uma externalidade desta regulamentação. Também disseste muito bem, dar mais espaço.
eu acho que este regulamento já resulta de muitos anos de conversações entre a FIFA e os stakeholders, portanto, os representantes dos agentes, os representantes dos jogadores, os representantes dos clubes. É evidente que a FIFA sabia, e toda a gente sabia, que no dia em que os regulamentos fossem aprovados, haveria, e aliás, antes de serem aprovados, já havia processos judiciais que já estão referidos para os tribunais europeus, e portanto nós, advogados, e a comunidade em geral do direito do desporto, aguarda com alguma ansiedade Uma avalanche de processos. para ver o que é porque de facto aquilo que está em causa é aquilo que tu referiste muito bem ao início. A FIFA será que foi mais além do que aquilo que era necessário para tornar íntegra a atividade no setor? Foi além do que era necessário para moralizar o setor? Porque, de facto, quer dizer, nós temos, esta é uma atividade hiperregulada, hoje em dia, muito mais regulada do que outras atividades económicas. E, portanto, nós dizermos que os clubes não podem livremente definir quanto é que querem pagar enquanto remuneração, não deixar que o mercado defina de forma livre a remuneração que as pessoas possam considerar como sendo adequada, enfim, pode causar problemas. Quer no acesso, restrição de acesso, quer na restrição em termos da liberdade económica, em termos dos agentes. Isto depois, obviamente, entronca com o direito à concorrência, que é um direito altamente específico e não é a minha especialidade, mas aguardo com muita curiosidade para saber qual é que será a posição dos tribunais europeus sobre a questão da proporcionalidade desta nova regulamentação. Muito bem, Luís Cassiano Neves, muito obrigado pela presença neste jogo económico, e não há duas sem 13 e é provável que voltes uma terceira vez ou mais para nos explicar um bocadinho como está a ser a evolução desta introdução da nova regulamentação da FIFA para agentes e representantes de jogadores, e vai muita tinta ainda correr sobre estas novas normas. Mais uma vez, Luís, muito obrigado, um grande abraço e ficas desde já convidado para uma próxima edição do Jogo Económico. Já a seguir, vamos para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas do Jorge Faria de Sousa para esta edição do Jogo Económico, e vamos começar por falar precisamente na Liga dos Campeões. Mais uma vez, estamos a gravar uma quarta-feira, ainda não temos desfechos relativamente às eliminatórias de Benfica e Sporting, respectivamente Liga dos Campeões e Liga Europa, e portanto vamos falar da Liga dos Campeões, Jorge, na perspectiva do semifinalista, de um dos semifinalistas que já se conhece. É a tua figura da semana, o teu protagonista é o AC Milan. Sim, o AC Milan podia ser também Stefano Pioli, que eu acho que está a fazer um grande trabalho no Milan, embora as coisas não tenham corrido bem na Série A esta época. Volta a conduzir o Milan 16 anos depois a uma semifinal da Liga dos Campeões. E é bom recordar, o Milan esteve muito tempo afastado destas fases de decisões na Champions e, portanto, acaba por ser, na minha opinião, um grande feito deste Milan que elimina o Nápoles, empatou na segunda mão no estádio Diego Armando Maradona, e acaba por chegar à meia-final, onde irá defrontar o vencedor da eliminatória entre Inter ou Benfica. Mas sobretudo destacar esta caminhada e esta reestruturação do Milan e o que Pioli tem feito ao comando da equipa milanesa, porque de facto na última época, como sabemos, foi campeã italiana e não acontecia há muitos anos também. Volta 16 anos a uma semifinal da Liga dos Campeões e, portanto, parece-me que merece aqui ser destaque. E este AC Milan, Jorge, é a imagem daquilo que tem sido, a representação das equipas italianas nas provas europeias, e de facto no outro dia estávamos aqui a fazer contas e um terço das equipas presentes nas provas europeias são italianas, e portanto o AC Milan de facto mostra aqui que o futebol italiano voltou em grande força e com grande capacidade. Vamos passar para o número da semana, este um número triste para o futebol português, o número 7, Jorge. Sim, e eu já temos vindo muitas vezes a discutir aqui que é fundamental o comportamento das equipas nas competições europeias, não só na Liga dos Campeões, na Liga Europa, na Conference League. E a verdade é que esta época não foi de todo positiva para os clubes de futebol português, porque Portugal colocou 6 equipas nas competições europeias. Como sabemos, o Sporting cai na fase de grupos
da Liga dos Campeões cai para a Liga Europa. O Braga não seguiu em frente na Liga Europa, caiu para a Conference League e foi copiosamente derrotado pela Fiorentina, e portanto na Conference League, onde poderia até amealhar significativamente pontos para o ranking, acaba por não conseguir. E depois a verdade é que a classe média do futebol português, ou seja, o quinto e sexto classificados, quando comparados com AZ, com Feyenoord, o Feyenoord, por exemplo, na última época foi à final da Conference League e está nos quartos de final da Liga Europa este ano. O AZ está ainda na Conference League. E a verdade é que o quinto e sexto classificados da última época, e falo do Vitória Sport Clube e do Gil Vicente, não atingiram sequer a fase de grupos da Conference League. E, portanto, parece-me claramente que isto deve ser, é uma oportunidade e um momento em que se deve repensar o futebol português. E pensar sobretudo em formas de conseguir fazer com que a Liga seja cada vez mais competitiva, para não haver esta diferença. Ou seja, nós olhamos para o comportamento dos três grandes e a verdade é que consecutivamente os três grandes e o Braga têm bons comportamentos europeus e portanto conseguem melhorar pontos para o ranking UEFA, mas depois o que acontece é que dividir por 6, quando o quinto e sexto classificados não conseguem sequer atingir a fase de grupos da Conference League, acaba por estar sempre os pontos amelhados a cada jornada europeia a ser a dividir por 6 até ao final da temporada, e isso tem sido prejudicial para o futebol português e vale a pena refletirmos sobre isto. E a verdade é que do outro lado, relativamente à Liga Holandesa, tivemos um consecutivo fortalecimento das equipas, das tais equipas de escalão de posição média na Eredivisie. Muito obrigado, Jorge Faria de Sousa. Voltas para a próxima edição do Jogo Económico. Volto também para escrutinarmos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Até para a semana.